Olá pessoal, está começando mais um Bom Dia Mercado. Vou fazer o meu planejamento de trabalho para essa segunda-feira, dia 9 de agosto, e também comentar um pouco de como foram os jogos que eu planejei para trabalhar nesse domingo, dia 8 de agosto, Dia dos Pais, onde eu praticamente não consegui dar nenhum clique, tanto por conta de ter, obviamente, priorizado a família, né, a reunião com a família, com meu pai, e também por ter poucas oportunidades em relação a cotações nos horários onde eu estava disponível, tá? Antes de mais nada, convidar você, se você gosta de trade esportivo, está chegando agora, este é um canal de trade, esse é um vídeo do Bom Dia Mercado que geralmente eu faço por aqui para compartilhar com vocês o meu planejamento de trabalho. Ele é um planejamento um pouco mais pessoal, mas nada impede de você também participar aqui nos comentários, tanto comentando do seu planejamento, quanto me alertando também algumas questões que eu posso ter me equivocado e tudo mais. A gente vai se ajudando, tá bom? Fique também à vontade e convidado para se inscrever neste canal, tá bom? Então vamos lá. Bom, tínhamos aqui nos planejado, deixa eu remover o meu Telegram aqui da frente, tínhamos nos planejado para fazer alguns jogos específicos nesse domingo. Começar fazendo um geralzão aqui da DFB Pokal. O Hertha Berlim classificou, o Mainz também, acho que o Mainz foi nos pênaltis, né? Colônia, Schalke, surpresa negativa foi o Frankfurt. Eu acabei assistindo um pouquinho do jogo do Frankfurt no primeiro tempo, foi até uma superioridade interessante, e não consegui assistir mais nem do final do primeiro tempo, nem o segundo. O Frankfurt acabou eliminado. O Frankfurt era um dos times que eu tinha vindo aqui com possibilidade para buscar o back, mas não consegui fazer nada nesse jogo. O Frankfurt acabou eliminado. Surpresa para mim, uma surpresa bem grande, numa primeira rodada de DFB Pokal, o Frankfurt ser eliminado para um time da terceira liga. Olha, é preocupante. Preocupante. O Frankfurt, que não faz muitos anos que já foi campeão da Pokal, né? O Regensburg passou, União Berlim também passou, Fortuna Düsseldorf também goleou. Wolfsburg era um dos times que eu estava esperando aqui que passasse também. Acabou passando, mas não foi fácil. Foi 1-1, empataram no último lance praticamente e levaram para a prorrogação e depois passaram. O Hamburgo passou pelo Braunschweig. O Hamburgo eu tinha separado aqui para trabalhar os gols, foi 2-1, mas obviamente eu não consegui fazer. O Freiburg venceu o Wolfsburger Kickers. Era esperado, o time do Wolfsburg realmente é muito fraco. E o Hansa Rostock despachou o Heidenheim. Era um dos times que eu tinha marcado aqui que poderia se complicar, porque não vem fazendo uma temporada muito boa. O Heidenheim sai na primeira rodada, dois times de Bundesliga 2 se enfrentando, odds parelhas, e o Heidenheim eliminado, tá? Acho que da Pokal é isso. As surpresas aqui ficaram por conta do Frankfurt. O Heidenheim ter sido eliminado não foi uma surpresa para mim. No campeonato francês, o Lille empatou no último lance do jogo, com o Burak Yilmaz, da Euro, para quem se lembra, o turco. Eu não fiz esse jogo também, eu provavelmente iria vir para trabalhar alguma coisa a favor do Lille, mas pelo que eu estou vendo aqui de estatística no primeiro tempo, não foi nada fácil. Não sei se o Lille vai conseguir manter aquela pegada do ano passado, da temporada passada, desculpa. E o Olympique de Marseille começou tomando 2 e virou o jogo. 2 gols do Payet, o 2-2 e o 3-2. Uma bela virada do Marseille, também não consegui acompanhar. Tá? Eu trago esse jogo do Lille para trabalhar um lei para a equipe em campo, não consegui fazer, obviamente. O Porto, pelo visto, massacrou o time do Belenenses. Teve umas pessoas que comentaram aqui embaixo, tá? E já aproveitando para entrar nesse assunto, por que você fala que vai buscar, por exemplo, um back favorito no primeiro tempo? Isso não quer dizer, parênteses, isso não quer dizer que é no mercado de HT. É no mercado de match odds mesmo. A odd do Porto vai estar 1,20 no match odds. Por que eu venho para trabalhar no back ao Porto a 1,20 e não quero fazer o Flamengo, por exemplo, a 1,40? Tivemos o Flamengo sendo humilhado pelo Inter no Maracanã, 4-0. Porque o mercado europeu ele é muito mais maduro para esperar cotações mais baixas, para ter paciência para essa cotação se estabilizar e você conseguir se manter dentro do mercado sem tomar prejuízo. Outra coisa, aqui nós temos uma disparidade enorme.
O Porto é um time gigante frente a esse Belenenses aqui, que nem é o verdadeiro, né, é o falso. Se você comparar o Flamengo com o Inter, são dois gigantes. Eu não posso ter o Flamengo com ódio em 40 só porque o momento do Flamengo é melhor. O Campeonato Brasileiro é muito mais disputado do que isso. O Campeonato Brasileiro é muito mais do que momento. Vira e mexe a gente vê o último colocado vencendo o primeiro. Então essas cotações nunca vão me agradar e eu sempre vou ficar de fora. E isso não quer dizer que elas não possam ter valor em algum momento, tanto para o Lei quanto para o Beck. Tá? Eu até cheguei a mandar um áudio aqui no meu Telegram. No meio do jogo do Flamengo, quando estava 2-0 o Inter, eu falei, olha, o Flamengo não reage bem quando está perdendo. Eu sou flamenguista, eu sei isso. Eu conheço meu time. E contra o São Paulo, ainda já na gestão do Renato, não reagiu bem. Jogou mal depois que tomou o primeiro gol do Arboleda. E só virou aquele jogo porque o Bruno Henrique, em jogada individual, conseguiu desafogar com 3 gols em 8 minutos. Mas o Flamengo, perdendo, ele é um time muito pilhado. Ele reage muito mal, ele toma decisões precipitadas. Obviamente, falar isso agora, depois do 4-0, vai parecer oportunismo, mas eu mandei aquele áudio ali no intervalo, quando estava 2-0. Comentei que o Inter poderia até ampliar. Não fiz nada naquele jogo, por conta das cotações esmagadas. Mas é muito diferente você trabalhar um jogo do Porto ao 1,20, sabendo que eu vou ter liquidez, sabendo que o Porto provavelmente vai massacrar o time do Belenenses, porque a diferença aqui é gritante. E sabendo que o mercado vai estar a meu favor, que eu posso ficar ali 30, às vezes 35, 40 minutos, eu não vou perder nenhum tique e posso pegar o gol do Porto. Como provavelmente deve ter acontecido aqui o gol aos 19 minutos, eu não fiz o jogo. Mas provavelmente se eu tivesse feito, deveria ter pego. Agora, eu não vou ter uma odd estabilizada em 40 durante 45, 30 minutos no Brasileiro, porque aqui são jogos muito mais parelhos. Na Europa é muito comum a gente ter super times, podendo ter cotações esmagadas, super cotações contra times inferiores e menores. No Brasileirão, não tem como a gente apontar e falar esse time é menor do que o outro. Principalmente, por exemplo, hoje. Flamengo e Inter. O Inter é menor que o Flamengo aonde? Ah, mas o momento do Flamengo é melhor. Justificam em 40? Ah, mas se o Flamengo não tivesse, se o Flamengo tivesse ganhado, você não estaria falando isso. Cara, eu estaria falando porque eu não faço essas cotações, há anos. Eu cada vez mais vejo essas cotações e prefiro evitar. Eu poderia fazer dinheiro em lei essa cotação, porque eu acho errado. E preço errado é uma possibilidade de ganhar dinheiro. Só que, para você ganhar dinheiro, você vai ter que se arriscar em situações mais, obviamente, arriscadas, ter gestão, né, de risco e, obviamente, ter uma metodologia validada. Eu não quero, simplesmente não quero validar metodologia nesse estilo, mas eu sigo não concordando com cotações baixas. Talvez você vai ver uma cotação de 1,40 no Brasileiro entrando uma aqui, outra ali. Agora, no longo prazo, sempre vamos ter o time com cotações esmagadas se complicando. Porque não existe essa disparidade toda no Brasileirão. Aqui no Campeonato Português é muito comum que a gente tenha Sporting, Porto, Benfica, Braga com cotações completamente disparadas comparados aos sexto colocado. Às vezes a diferença é de 20 pontos. Isso não existe no Brasileiro. O Brasileiro é um campeonato muito parelho, tanto A quanto B. Então fica aqui uma dica para você. Isso daqui não é cagar regra. Isso daqui não é querer dar uma de sabichão. Eu não ganhei dinheiro nenhum hoje, porque eu não cliquei. É uma dica. Eu produzo conteúdo para ajudar vocês. Tá? Isso aqui vocês já estão cansados de saber. Me dá um prazer do caralho. E velho, se você pretende criar uma metodologia para trabalhar essas cotações, vai fundo. Porque tem dinheiro aqui para ser ganhado. Cotações esmagadas, eu vou até botar o jogo do Flamengo na frente para não ficar falando do Porto. Cotações esmagadas no Brasileiro, Série A e Série B, não se criam no longo prazo. A gente não tem times disparados assim. Ok? Isso é puramente hype. Isso é puramente momento. E aqui no Brasil, dificilmente um momento dura muito. Talvez o Jorge Jesus tenha conseguido durar um bom tempo, mas é difícil. Tá bom? Isso é a minha opinião. Eu prefiro evitar jogos com cotações baixas. Tanto é que eu cheguei aqui no Flamengo 2-0 no intervalo e falei, eu quero trabalhar. Mandei um áudio no Telegram, falei, eu quero trabalhar gols. Porque eu sei que o Flamengo é pilhado perdendo.
toma decisões ruins e vai dar espaço para o Inter. Só que as cotações estão esmagadas. Eu não posso ignorar os meus métodos e sair entrando em qualquer odd. Isso aí já é outra conversa. Tá vendo? Já gastei um tempo bom falando. Enfim, é porque é bom falar disso. É bom. E o Flamengo perde pro Inter de 4-0. Ah, mas não dava para saber. Óbvio que não. O placar foi elástico por conta das consequências do jogo. Mas uma odd em 40 a favor é sempre uma cotação no brasileiro ruim de se trabalhar. A cotação não, o mercado não se estabiliza, não tem tanta confiança. Enfim, pode até parecer que no pré-live essa cotação, o mercado está cheio de confiança, mas o primeiro chute do Inter perigoso, o mercado já se caga todo. Por quê? Porque aqui a gente ainda tem um mercado imaturo. Na Europa é diferente. E é por isso que quando eu pego cotações de 1,20, 1,30, 1,40 na Europa, para trabalhar com tranquilidade, é diferente de vir para o Brasil e tentar trabalhar com essas cotações, porque aqui eu não vou ter tranquilidade. Entenderam? Então, tá explicado. Bom, tirando o Porto, o Juventude perdeu para o Galo de virada, o Hulk novamente fazendo diferença, fazendo o seu gol aqui aos 77 minutos. Galo que é líder do Campeonato Brasileiro agora, com a derrota do Palmeiras ontem. O América Mineiro venceu o Fluminense não vem jogando bem. Não vem jogando bem. A vitória do Fluminense contra o Criciúma pode parecer muito ilusória, porque o time do Criciúma realmente não podia ter tomado aquele gol cedo de cabeça e acabou tomando, e enfim, aí desandou. Mas o Fluminense não vem jogando bem. O Fluminense vai ter muito trabalho contra o Barcelona de Guayaquil. O Fluminense vai ter muito trabalho contra o Galo na Copa do Brasil. Tá? Santos Corinthians 0-0, é um jogo que eu também tinha trago para trabalhar o Lê para a equipe em campo, mas obviamente não fiz nada. O Ceará ficou no 0-0, era um time com uma possível correção, mas eu também não tenho aqui capacidade de dizer, porque eu não assisti o jogo, se houve mesmo realmente uma dificuldade. E terminamos aqui o dia 8, vamos para o dia 9 de agosto. O primeiro jogo que nós temos é Pocal, vamos falar rapidinho da Pocal para também não ficar muito longo. O time do Ingostá, que acabou de subir para a segunda divisão, pega o Aui, que já está na segunda divisão há algum tempo. E eu vejo aqui uma cotação muito favorita pro Ingolstadt, e por mais que eu entenda que o Ingolstadt é um time que vem com um pouco mais de motivação por ter subido agora, eu não consigo entender essa cotação tão baixa do Ingolstadt contra o Aui. O Aui é um time que costuma se fazer de morto. O Aui é um time traiçoeiro, tá? Ele é um time que sabe se defender e vai sair nos contra-ataques de maneira bem perigosa. O Nuremberg sabe muito bem disso, só não perdeu por alguns detalhes. Então eu vou colocar aqui os times que podem se complicar. Um Ingolstadt 0,4. Tá? Porque essa cotação do Ingolstadt, na minha opinião, ela é baixa para o cenário do jogo. Vitória Colônia contra o Hoffenheim. Esse Vitória Colônia, ele é da terceira divisão. Eu vou trazer esse jogo para gols. E eu não sei se Vitória contra Hoffenheim. Eu não sei se o Hoffenheim, não sei se houve tantas mudanças assim no elenco do Hoffenheim. O Hoffenheim, por padrão, por ser um time que eu costumo acompanhar, é um time que cria muita situação de perigo, mas perde muito gol. Enfim, isso aí provavelmente vai ser ajustado. Mas é um time que se defende mal. Então é um time que toma muito gol. Por isso que eu venho com uma expectativa de buscar o mercado de gols entre Vitória Colônia contra o Hoffenheim. Time da terceira contra a primeira divisão, módio em 40 para o Hoffenheim. Tá? O Sport Freund contra o Karlsruhe. Acho essa cotação do Karlsruhe um pouco esmagada. É um time de quarta divisão. Obviamente eu preferi evitar de fazer esse jogo. O Karlsruhe, ele é um time que está melhorando muito na parte defensiva, tem tomado cada vez menos gols, tem feito muitos gols de bola parada, mas eu prefiro evitar, tá? Essa cotação está muito baixa para mim. E nós temos um jogo do Kaiserslautern contra o Borussia Mönchengladbach. Eu vou trazer esse jogo aqui para um back favorito no primeiro tempo. É muito difícil escrever Kaiserslautern. Vou pedir licença para vocês aqui para poder copiar. É até mais fácil para mim. Bom, o Kaiserslautern provavelmente estar vivendo aí o seu pior momento da história. O Kaiserslautern já foi campeão da Bundesliga 1,
O Borussia Mönchengladbach também já foi campeão da Bundesliga 1. Mas hoje a gente tem o Kaiserslautern na terceira divisão, fazendo jogos muito fracos. E o Mönchengladbach, por mais que tenha perdido o seu treinador, o Mark Rose, que foi para o Dortmund, ele é um time muito bom mesmo. Eu gosto do Gladbach, esteve na Champions League recentemente, tem um time ofensivo muito ajeitado, e eu vou trazer esse jogo aqui para um back, para tentar buscar uma leitura para estar a favor do Gladbach. Aqui, ó. Esse aqui é um exemplo de odd baixa que eu busco na Europa, onde eu busco um possível massacre do Gladbach com estabilização de mercado estável. Eu posso me expor a favor e contra o tempo, obviamente. Nesse caso eu costumo me expor contra o tempo, que seria buscar um back Mönchengladbach no match odds e não no HT, no match odds, com uma cotação próxima aí de 1,50, tentando buscar um primeiro gol do Gladbach. À medida que esse gol não sai, mesmo que o Gladbach mantenha a pressão, o mercado trava. Essa é a diferença de um mercado maduro para um mercado, obviamente, imaturo. Só que aqui a gente está, obviamente, comentando sobre o DFB Pokal, um jogo da primeira rodada, um jogo do Kaiserslautern, onde não é mais uma equipe que causa tanto assim, não é tão chamativo. Então é importante que a gente saiba dosar a questão de liquidez, ok? Isso tem que ser levado em consideração. E por último, nós temos o jogo do Grêmio no Brasileirão contra a Chape. E tá aqui mais um exemplo, a gente acabou de falar sobre isso. O Grêmio, que vem na sua 19ª colocação, com uma cotação aqui de 1,48 contra a Chapecoense, que vai com uma odd próxima a 10. A Chapecoense, que ainda não venceu nessa competição, são 4 empates e 10 derrotas, um time que caminha a passos largos aí para um retorno à Série B. Infelizmente, eu tenho muito carinho pela Chape, mas obviamente não consigo concordar com essa cotação do Grêmio, porque o Grêmio não vem jogando bem, não vem desempenhando um bom jogo. Por mais que a fase da Chapecoense seja ruim, eu não consigo concordar. De novo, aquela disparidade toda que a gente vê. O que eu faço quando eu encontro cotações assim? Eu trabalhei o Grêmio? Não. Eu simplesmente não faço o jogo. Talvez no final um mercado de gols, mas de maneira geral eu não clico. Théo, mas tem oportunidade para ganhar dinheiro? Tem. Simplesmente eu me retiro, porque eu não quero me complicar, eu não quero trabalhar, eu não quero criar um método sobre isso, em cima disso. Tá? Eu realmente não estou afim. E aqui no trade a gente tem essa possibilidade de ficar de fora. A gente não precisa trabalhar tudo. Mas tem jogo do Brasileiro hoje, tem que fazer. Não tem. Se tiver no seu método, você faz. Se não tiver, fica de fora. E é assim que a gente vai se planejando. Isso aqui que eu faço todo dia não é só para ganhar view no YouTube, porque o YouTube não paga porra nenhuma. Meus vídeos no YouTube sempre têm as mesmas visualizações. O YouTube não paga porra nenhuma. O que eu faço aqui é muito bom fazer esses vídeos para vocês, porque eu me planejo de verdade. O planejamento que eu faço aqui com vocês é o meu planejamento do dia a dia. Eu compartilho a tela com vocês. É como se eu estivesse falando comigo mesmo. E eu não faço esse tipo de jogo, por tudo que eu já expliquei nesse vídeo. Beleza? Isso não quer dizer que é errado fazer, desde que você crie metodologia para isso. Existe dinheiro para ser pego ali, mas às vezes não é para você. Nem toda oportunidade dentro de um mercado do trade esportivo é para você. Saiba filtrar, tá bom? Pessoal, para essa segunda-feira é isso. Se você está saindo desse vídeo, tem 2 vídeos aqui do lado para você assistir, se você estiver de bobeira. E aqui embaixo não esquece de se inscrever neste canal, é muito importante ter a sua companhia aqui, até porque o trade esportivo é uma coisa pequena ainda no Brasil, então é bom ter vocês aqui por perto. Muito obrigado pela companhia, uma excelente segunda, uma excelente semana e um abraço.